Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E queremos aproveitar esse início para desejar a cada irmão, né, um feliz ano novo, que Deus vos abençoe nesse novo ano que está nascendo e já começamos na presença do Senhor. E o nosso tema hoje vai estar relacionado a esse momento, que é o início de uma nova etapa. O tema será Lançai a Primeira Pedra. Conosco aqui hoje o pastor Douglas, pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, aos amigos, familiares e irmãos que nos acompanham, Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Douglas, Marcelo, aos nossos também amigos, familiares, servos do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém. Eu vou pedir ao pastor Guilherme que leia o texto base do nosso tema hoje, Lançai a Primeira Pedra. O texto base está no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 7. A segunda parte do versículo diz assim: porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. O primeiro ponto aqui do nosso tema é entender o contexto dessa palavra que o profeta Zacarias trouxe, né? Lançai a primeira pedra com aclamação. Era um momento de reconstrução. Aqui está se referindo ao templo de Salomão, que havia sido destruído e que foi uma grande derrota para Israel, uma grande tristeza, refletia a vida espiritual do povo que não ia bem. Mas agora era um outro tempo. O Senhor abriu um tempo novo, onde o Senhor levanta homens, e onde o Senhor queria agora reconstruir aquilo que foi destruído, que era o templo em Jerusalém. Isso já se aplica a esse dia, a esse momento que nós estamos vivendo. Um novo ano está começando e é uma oportunidade de reconstruir aquilo que foi destruído, né? Relacionamentos, lares, vida espiritual, vida de oração, o chamado, não é verdade? Exato. E é uma oportunidade, nós somos assim, né? O ser humano ele é temporal, ele fala de objetivos, de planos, e aqui era um projeto. É verdade. Todos nós temos os nossos projetos, né? Em todas as áreas da nossa vida. E começar um novo ano é voltar a esses projetos para trabalhar neles. E como o pastor iniciou aqui, quantos projetos foram perdidos? É verdade. Às vezes um ano difícil, escolhas ruins, decisões mal tomadas, mas a bênção é que se inicia um novo ano, Deus está presente e temos uma oportunidade de reconstruir, de começar de novo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Né? Exatamente. E, Guilherme, interessante que era reconstruir algo que o Senhor tinha feito. Exatamente. Porque o templo, Salomão, foi o Senhor que fez. Exato. Há coisas que o Senhor fez na nossa vida que foram desfeitas. Exato. Relacionamento com filhos, um bom relacionamento dentro de casa, no casamento. Uma família, pessoas que perderam, a família inteira. Pessoas que eram tão ativas na igreja e perderam isso. Era uma coisa que o Senhor tinha feito. Sim. Era uma coisa que o Senhor tinha levantado. E essas coisas podem ser reconstruídas no Senhor novamente. Glória a Jesus. E fala desse recomeço, né, o iniciar do ano. Estamos nos primeiros dias e nós, diante da promessa do Senhor, nós não temos tempo a perder, porque o Senhor tem pressa, não é? Em fazer os seus planos sobre a nossa vida, em salvar, em executar os atos de justiça sobre as famílias, de bênçãos. Então, neste recomeço, neste ano que estamos iniciando, é tempo de estarmos atentos a ouvir a voz de Deus e já lançarmos essa primeira pedra. Porque o Senhor quer fazer isso, Ele quer restaurar, Ele quer reconstruir. Neste ano, nós temos certeza que muitas bênçãos e muitos lares e muitas famílias e muitas vidas serão reconstruídas na presença do nosso Deus para a glorificação do nome dEle, como o texto diz. Agora, a grande verdade é que você lançar a primeira pedra não é tão fácil. Não é? Não é que seja
difícil colocar a pedra em si. Mas no lado humano, fazendo cálculos, pode ser um pouco desanimador, desafiador, porque você imagina, era a reconstrução de um templo imenso. Quantas milhares de pedras seriam usadas? Aí você põe uma só. Quer dizer, falta tanto ainda. Será que eu vou conseguir concluir isso? Será que uma pedra vai fazer alguma diferença? Não faz diferença nenhuma, né? Então vem tantas dúvidas. Então essa primeira pedra é desafiadora. Ou seja, você imagina o que é a primeira pedra? É você voltar a pegar num caderno depois de 10 anos sem estudar. Você sentar na cadeira e pegar um caderno para estudar para um concurso, para uma faculdade, depois de 10 anos que você não estuda nada. Essa é a primeira pedra. Mas ela sai com graça, porque Glória a Deus Deus. fará a grande obra. Glória a Jesus. É aquela primeira ligação para um familiar que você está 5 anos sem falar. Você não se fala mais. Ou porque romperam, ou porque a vida nem rompeu. É porque a vida não foi para um lado, outro foi para o outro, e distanciou, aquilo esfriou, e o mundo nem vai... Exatamente. Então, essa primeira ligação, esse primeiro... Ei, tudo bem? Né? Porque então começa um pouco assim... Por onde eu vou começar? Quando eu começo, tem que puxar o assunto, mas lança a primeira pedra, porque Deus fará a grande obra. O interessante é que aqui fala da reconstrução do templo. Imagina olhar para o templo e não ver ele ali e ver a destruição, né? Então a gente imagina assim a expectativa até chegar no final. É verdade. Quanto tempo vai demorar? Será que eu vou conseguir? Mas o lançar a primeira pedra também cabe um esforço nosso. Exatamente. Ninguém vai lançar por nós. Então a ligação, às vezes vencer o orgulho, vencer as inseguranças que todos nós temos, vencer até a falta de fé, né? Senhor, me ajuda, mas eu preciso lançar, eu preciso tomar essa iniciativa de voltar a orar, de voltar a falar com aquele familiar, de buscar um recomeço. Sim. Né? Mas essa força vem do Senhor. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E a iniciativa, né? Que nós temos que ter a iniciativa, ou seja, a promessa Deus fez, aqui ao servo até, a Zorobabel fez, mas partia a iniciativa dele em ir, ou seja, ouvir a promessa e atender, ou não, ou continuar estagnado, vendo ali a destruição, os escombros, a tristeza, mas Deus escolheu ele, e Deus talvez escolheu a cada um de nós para sermos esse servo que está ouvindo a voz dele e tomarmos a iniciativa de lançar essa primeira pedra. Ah, será que é meu esposo? Não, se é você que está ouvindo, é você. Se é o esposo que está ouvindo, é o esposo. Se é a esposa, é a esposa. Se é o filho, é o filho. Não é? Se o Senhor tocou no seu coração, é você que tem que lançar essa primeira pedra. E o Douglas fez uma observação interessante. Quer dizer, onde tinha um templo antes, não tinha mais nada. Então tinha um vazio. Exatamente. E às vezes nós sentimos um vazio. Porque era um amigo que você tinha e não tem mais. Era um relacionamento com o filho que você tinha e você não tem mais. Então, por certo, irmãos que estão assistindo, que estão se identificando, porque sentem esse vazio, sentem essa falta. Verdade. E a primeira pedra é importante, porque até nesse texto ele fala uma coisa assim, Douglas, quem é que despreza o dia das coisas pequenas? Porque essa primeira pedra, às vezes, é uma coisa pequena. Exatamente. Mas não é uma coisa grande, não é no tempo pronto. Você não faz uma parede inteira de uma vez só. Ninguém faz isso. As coisas pequenas, acumuladas, viram grandes. Então aquele relacionamento já está tão seco, já está tão frio, mas o primeiro gesto de afeto, né? Aquele pai que está tão distante dos filhos, é aquele primeiro, vamos tomar um sorvete. São coisas pequenas, mas você lançou a primeira pedra. Glória a Deus. E é tudo que o Senhor precisa para fazer o resto. Né? O Senhor Glória a precisa Jesus. aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Ou seja, a iniciativa vem do homem. Né? Aí, Se você muito se bom. aproximar, Ele vem. Ele vem e faz o que você não pode fazer. Glória a Jesus. Então, esse agora é um ponto que a gente está aqui quase que falando, que eu diria que é o olhar da fé. Porque você tem duas formas quando você lança a primeira pedra. Você pode lançar a primeira pedra
e você realmente está colocando a primeira pedra, mas você já pode estar vendo a última, Glória a Jesus. né? É o olhar da fé. Não, você sabe aonde aquilo vai acabar. Porque você tem promessa. Você tem a palavra diz o que você quer fazer. Então não olha, como diz o texto, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Como o servo, né, abraçou o invisível. Eu estou tendo a dúvida se foi Abraão ou foi Moisés. Moisés vendo o invisível. Vendo o invisível. Então, acho que tem até esse texto, não sei se tem, depois vamos verificar. E abraçou o invisível, quer dizer, como é que, se não tem, a gente pode usar esse mesmo. Como é que você abraça uma coisa? Abraça o que não está acontecendo, mas a promessa. Abraçar o invisível é abraçar a promessa. Então, ter esse olhar. Não estou fazendo aqui uma primeira pedra, mas vendo a última pedra. É porque a forma de olhar, né, pastor Marcelo, pastor Guilherme, o justo, ele vive da fé, a fé é a firme das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Aí o texto fala, quem és tu, ó monte grande? Ah, muito bom. O ano está começando. Eu olho para esse ano e vejo tantas dificuldades, que monte imenso, como que eu vou vencer esse monte aqui? Mas diante de ti, Zorobabel, é só uma campina. Muito. Glória a Jesus. Então os olhos da fé nos permitem ver aquilo que Deus já vai fazer. Muito. E os nossos olhos, eles são condicionados à limitação, à nossa limitação humana. Então nós vemos, raciocinamos, a limitação é o monte. Mas os olhos da fé, eles transpõem os montes. Os montes se tornam nada. Então, é normal que nós vamos ver os obstáculos. Senhor, nós temos que lembrar da fé e da promessa. O Senhor me enviou. Essa minha escolha, essa minha iniciativa de ir, de se levantar, de voltar mais para o chamado que o Senhor me fez na obra, talvez um instrumentista, talvez a professora, talvez o grupo louvor, talvez a limpeza da igreja. Senhor, eu vou me colocar de pé, porque os obstáculos estão aí, mas o Senhor me fez promessa. Glória a Deus. E a expressão do texto, né, que foi muito bem corrigido, é vendo o invisível. Agora, como é que você vê o invisível? Exatamente. Como é que se vê que é invisível, né? É porque você está vendo coisas espirituais e não racionais. Glória a Deus. Você está vendo a promessa. Porque Deus trata as coisas que não são como se já fossem. Você está colocando a primeira pedra, mas você já pode ter ver como não. Deus já restaurou. Glória a Deus. Porque Deus trata aqui, trata as coisas que não são como se já fossem. Agora, há um ponto interessante para a gente poder concluir, é que o texto fala dessa primeira pedra de uma forma muito especial. Agora, entrando até no lado profético do texto. Como se fosse uma pessoa, né? Trará a primeira pedra, aclamando graça, graça a ela. Ou seja, que essa pedra deve ser glorificada. Sim. Ela deve ser glorificada. Ou seja, e na outra versão fala assim, terá a pedra de esquina, ou a primeira pedra, a pedra angular. Ou seja, essa pedra profeticamente é Jesus. Amém. Jesus é a pedra, e a Ele a graça, a Ele a glória, Glória a Deus. a Ele a glorificação. Glória a Jesus. Então, se você quer reconstruir o seu lar, ou se você quer reconstruir relacionamentos dentro da sua casa, a primeira pedra é Jesus. Glória a Jesus. A reconstrução começa em Jesus. Glória a Deus. A restauração começa em Jesus. Não estão buscando, volta a buscar. A primeira pedra pode ser o primeiro culto, depois de muito tempo sem a igreja. Verdade. Mas é estabelecer a presença do Senhor. Esse é o primeiro passo para ter essa reconstrução. E como o pastor disse, né, a pedra de esquina, a pedra angular, que suportava todo o peso da construção. Exatamente. Então, construir algo em uma base instável, frágil, é um grande risco de ruir, de não se concluir o projeto, né? Exatamente. Mas lançar essa pedra, que é Jesus, e construir toda a nossa vida, toda a nossa segurança, a nossa família, os nossos relacionamentos em Jesus, ele é aquele que pode suportar todo o grande peso. E a partir dele nós temos, né, essa reconstrução maravilhosa.
E Efésios 2:20 fala assim: Jesus é a principal pedra de esquina, ele é essa rocha firme. E quando nós escolhemos o Senhor para ser essa base em nossas vidas, nós podemos ter a certeza que o ano que está iniciando, ele não vai ruir. Os Amém. planos não vão ruir, a família não vai ruir. Vai vir tempestade, vai vir tudo. Tudo que é natural na nossa vida. Mas quando nós lançamos essa primeira pedra, certo que é o Senhor na nossa vida, a família vai permanecer, as promessas de Deus vão permanecer, porque o Senhor é uma rocha firme. Glória a Jesus. E glória a Deus àqueles que estão sobre essa rocha. Glória a Jesus. E como o texto fala, graça, graça, nós temos que dar graça a Glória a Deus Deus. por enviar Jesus e graça ao Filho, porque Ele está vivo na Com nossa vida. aclamações, né? A expressão. Com aclamações. Aclamações. É porque o que está sendo dito é o seguinte: se você não recomeça com a pedra de esquina, vamos reconstruir, e não põe essa pedra principal, quadrangular, você até consegue. Porque quando você coloca a pedra de esquina, todas as outras pedras vão se alinhando por ela. Ela cria linhas de cá e de cá. Ela não só suporta o peso, é uma questão de física, ela vai incidir mais peso sobre ela, porque por isso que é uma pedra que tem que ser bem escolhida. Você tem que pegar pedra com essas características de suportar peso. E tudo vai ser, ou seja, na nossa família, tudo é alinhado por Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é a nossa referência. Nós alinhamos o nosso comportamento, nossas viagens, nossas escolhas, nosso princípio em Jesus. Agora, se você não põe a pedra de esquina, aí você levantou uma parede aqui, que a pouco desaba. Exatamente. Aí levanta, desaba. Então, é reincidência. Aí fica um mês, um ano bom, cai tudo de novo. Não. Recomeça em Jesus. Porque aí ele suporta, ele tem o poder de sustentar a família, Exato. como vocês falaram. E um ponto que também começamos a abordar é que o Senhor, ele convoca a que esse recomeço seja com gratidão. Graça, graça. Glória a Jesus. Ou seja, você está podendo recomeçar? Glorifique. Glória a Jesus. Interessante, né, Douglas? Porque a glorificação é uma escolha. Você pode escolher ficar só chorando. Você pode escolher ficar só lamentando. Ou você pode escolher glorificar, ainda que nada tenha acontecido. Sim. Porque a glorificação é um ato voluntário. A glorificação não é um ato imposto. Né? Então, o Senhor está proclamando assim, olha, recomeça. Põe a primeira pedra. Eu sei que falta muito, mas dá graça. Glória a Jesus. Dá graça porque você está começando. Porque eles podiam escolher, o templo antigo era muito maior. Inclusive, se você for no livro de Esdras, você pegar com os mais velhos, escolherem isso. É. Inclusive, no dia você vê como é que é a coisa, no dia da consagração, quando eles começaram, né, a reconstrução do templo, enquanto havia júbilo, os mais antigos abriram a chorar, lembrando o outro, porque presos ao passado. Presos ao que era e não ao que o Senhor ia fazer. Exatamente. Então, isso é muito nosso, da nossa natureza. Você fica preso ao passado, ao que deu errado, a quem errou, quem não errou, quem é o culpado. Olha, o texto está chamando assim, ó, nem toca no tempo antigo. Então, recomeça, mas dando graça, porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um ponto que eu queria abordar, é sobre o testemunho desse servo. Ele ouviu a promessa e Zorobabel aqui, né? E lança a pedra. Então, diante de tantos, ele ouviu e obedeceu. Ele colocou em prática o projeto. E, meu irmão, os que nos assistem, você ouvir uma promessa e você colocar em prática, você vai ser um testemunho para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu filho, para o seu esposo, para todos. Porque esse testemunho ele vai gerar essa experiência naqueles que estão olhando. Né? Foi lançada a primeira pedra. Olha, ele estava tudo, o escombro, a lamentação, o choro, as expectativas, os montes, mas ele lançou a primeira pedra. E da primeira veio a segunda e veio a terceira, e o Senhor está sustentando a sua palavra. Amém. Então esse testemunho, ele edificará toda a família. Ele vai edificar as famílias, não é? Aqueles que assim o fizerem. Amém. Então estamos chegando ao fim. Vamos até deixar a recomendação
nesse final, que todos depois aproveitem esse momento, os que estão assistindo ao vivo, e façam o culto no lar. Pastor Guilherme, Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Chegamos ao fim e deixamos uma palavra, uma lembrança da promessa que foi feita nessa reconstrução. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Se a primeira casa foi destruída, algo foi destruído, agora quando reconstruir, a glória vai ser maior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Interessante. O primeiro templo era maior, era mais magnífico. Esse templo que foi reconstruído era menor. Então, o primeiro templo era maior, mas a glória era menor. Esse templo era menor, mas a glória era maior. Quanto menor nós somos, quanto mais nós nos diminuímos, maior é a glória de Deus na nossa casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.